Olá, está começando Depois de uma Taça, o podcast exclusivo de entrevista e conteúdo da Rádio Monte Carlo FM. Bem-vindo ao nosso primeiro programa. E eu sou Rúbia Ramos. E eu sou Sharon Freitas e o primeiro episódio, Depois de uma Taça, tem a produção da nossa queridíssima comunicadora da Monte Carlo, Rúbia Ramos. Os trabalhos técnicos são de Eduardo Silva Pereira, João Marcos Vieira, Júlia De Lorenzi Bocardo e Eduardo Batista Pereira. Minha cara Sharon, o nosso tema inaugural deste podcast é Vinho Goethe, que é um tema que eu adoro, que eu sou entusiasta, apaixonada, e eu queria trazer um pouco para o universo da Monte Carlo e para os nossos ouvintes, claro. E o Vales da Uva Goethe, que compreende principalmente Uruçanga, e eu tive o carinho de trazer para vocês um cara que para mim é representante dessa nova geração que produz vinho Goethe, que é o Matheus. Depois a gente vai se aprofundar com ele. Mas primeiro eu queria saber da voz da Monte Carlo, Sharon Freitas. Quem é você, Sharon Freitas, depois de uma taça? Gente, a Sharon Freitas depois de uma taça é aquela que fica com curiosidades de saber mais sobre a bebida, né? Não é à toa que nosso primeiro convidado é o Matheus Damião, da Casa del Nono. E a Sharon que gosta de ouvir uma boa música. Depois eu vou pedir para o Matheus sugerir uma boa música para ouvir tomando uma boa taça de vinho, um bom vinho. E é isso, gosta de relaxar, fazer aquela reflexão. A bebida tem que ser moderadamente favorável, tanto para a mente quanto para o, né? E é isso. Que bonito isso. Eu treinei em casa. Agora eu vou devolver então pro Matheus. Quem é o Matheus depois de uma taça de vinho, Matheus? Primeiramente, estou lisonjeadíssimo, né, de estar aqui nesse programa inaugural. Obrigado pelo prazer convite. É nosso. Obrigada a você. Matheus, depois de uma taça, continua sendo Matheus. Continuo sendo uma pessoa que se empenha muito para produzir um vinho de alta qualidade aqui em Uruçanga, que quer dar continuidade familiar, né? A vinícola começou com meu avô, então quero dar essa continuidade familiar. Meu pai está à frente. Mas uma pessoa muito mais leve, muito mais solta, muito mais receptiva, que curte muito mais, né, a vida, né? O vinho nos faz isso. A gente fala muito de vinho e saúde, mas não é só o vinho que nos traz saúde, é o estilo de vida de quem toma vinho. Exatamente. Né? A gente vai com calma, a gente ouve uma boa música e assim por diante. Então esse sou eu depois de uma taça. Que bacana, Matheus. Então, como disse nosso episódio inaugural, é principalmente sobre Vales da Uva Goethe, a uva e o vinho Goethe. E como é que começa essa história da Uva Goethe em Uruçanga? Então, a Uva Goethe, eu vou voltar um pouquinho, não só em Uruçanga, mas ao começo da uva mesmo. Lá em 1850, nos Estados Unidos, o Roger, que é um americano apaixonado por poesia e por viticultura, coloca o nome da primeira uva que ele desenvolve, o nome do poeta preferido dele, que era o Johann Wolfgang Goethe, que tinha a frase que a vida é curta demais para se consumir vinhos ruins. O poeta romântico alemão, né? E o que aconteceu? Essa uva ela foi espalhada por várias regiões do mundo e veio com os imigrantes italianos mais ou menos no começo de 1900 para nossa região, onde continuamos produzindo até hoje. E por que no resto do mundo acabaram abandonando o cultivo dessa uva e só ficou restrito só àquela região? Porque a uva Goethe é tão rara que só tem 55 hectares plantados no mundo, e esses 55 hectares aqui nos Vales da Uva Goethe, no sul de Santa Catarina. O vinho que essa uva gerava lembrava muito os exemplares de vinhos brancos que os italianos tomavam na sua pátria amada, na Itália. E quando eles migraram para cá, eles sabiam que não voltariam mais à Europa, né? Então, o que acalentava o coração desses italianos? O vinho branco, porque aroma tem muito disso. Aquele aroma, aquele sabor remetia aos tempos bons deles lá na Itália, né? Vinho sempre está relacionado a um momento prazeroso. Sim. Né? Então, até fazendo um parênteses aqui, as pessoas perguntam assim: Matheus, você gosta de trabalhar com vinho e tal? Adoro. Eu tô lidando com o prazer das pessoas, ninguém vem pra mim reclamar de alguma coisa. Não, mas voltando à Uva Goethe, vocês vão notar. Não, é assunto que a gente vai. A gente gosta assim. Não, é assim mesmo, tem que ser, né? Então a Goethe veio
O período áureo de plantio dessa uva e elaboração desse vinho foi entre a década de 30 e a década de 60, quando a gente tinha um grande divulgador da uva Goethe, que era o presidente Getúlio Vargas, né? Ele gostava tanto do vinho, na época chamado vinho branco de Uruçanga, que ele colocou uma estação de fermentação em Uruçanga. Uruçanga não tinha força política para trazer um investimento desse porte. Foram colocados só 3 no Brasil, e uma delas em Uruçanga, que é a atual sede da Ipagre hoje, né? Sim. Certo. Então, o próprio Getúlio gostava que no Palácio do Catete, no Jockey Club do Rio, no Copacabana Palace, onde eram feitas as recepções internacionais do governo brasileiro, essas recepções fossem regadas, além de outros vinhos, claro, ao vinho Goethe também. Na mesma época, foram conquistadas várias medalhas, tanto em concursos nacionais quanto internacionais, né? O Goethe voltou para os Estados Unidos, foi medalha de ouro em Nova York, né? Também foi servido lá, o pessoal gostou muito. Só que, mesmo tendo toda essa expressão, a nossa região como um todo é uma região carbonífera. A mão de obra que era da fruticultura migrou para dentro das minas de carvão. Os parreirais foram esquecidos, né? E não se produzia mais nenhum vinho 100% Goethe por uma vinícola. Isso no final da década de 60, começo de 70. Né? Quem ainda produzia um vinho 100% Goethe eram os produtores coloniais. O meu avô tinha trabalhado 15 anos com pesquisa de videiras na estação de enologia colocada pelo Getúlio ali em Uruçanga. Ele sabia que a Goethe se desenvolvia muito bem, então ele resolveu apostar novamente na uva Goethe. Implementou o nosso primeiro vinhedo, foram 10 hectares o primeiro vinhedo, já focado em Cabernet Sauvignon, que é esse vinho que nós estamos degustando, que foi o primeiro Cabernet de Santa Catarina, e Goethe, sempre o foco inicial o foco inicial e até hoje principal da nossa vinícola é o vinho Goethe. Junto com ele vieram outros produtores, e tudo culmina em 2005 na formação da Associação Pro Goethe. 2005, então é recente a formação da associação, sim, né? Todas essas vinícolas sempre foram produzindo Goethe, mas não se explorava Goethe, até porque no Brasil o objetivo maior da associação era conseguir a indicação de procedência. Certo. E não se falava no Brasil em indicações de procedência, até hoje se fala muito pouco, né? Então, o que é uma indicação de procedência, né? É eu constatar cientificamente que um produto produzido dentro de uma região delimitada geograficamente é típico e único. Então, nenhuma outra região no mundo consegue produzir um vinho com as características que a gente produz aqui no sul de Santa Catarina, né? Nos vales da uva Goethe, que são formados por 9 municípios, sendo que os 2 principais, Pedras Grandes, com a Lambuja e Uruçanga. Né? Em que ano a uva Goethe conseguiu essa denominação? Foram 7 anos de pesquisa de solo, clima, videira, tudo que sempre tem para ser pesquisado, e uma coisa muito importante é o levantamento histórico de mais de 100 anos de plantio dessa uva ali na região. Né? Conquistamos essa indicação de procedência. E daí que o trabalho começa mesmo, porque a gente tem que difundir isso, né? Mas assim, quais são os pontos principais que nos diferenciam perante o resto do mundo, né? Eu vou resumir em 4 pontos, 2 cadernos desse tamanho de pesquisa. Perfeito! Feito por instituições muito idôneas e, né, a gente tem grandes parceiros como o Sebrae, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Unesc aqui em Criciúma, a Unisul, a Embrapa Vivinho Brasil, o governo do estado de Santa Catarina, as prefeituras da região, e não vou conseguir citar todos porque ainda vem mais, o Instituto Toton, parcerias fortes, né, com credibilidade. O Instituto CIRA, que é o Instituto Francês de Indicações de Procedência, né? Então, tudo isso foi agregando e formou algo que hoje nos dá respaldo mundial, né? Então, nos congressos da OIV, que é a Organização Internacional do Vinho, sempre é apresentado um paper ou um trabalho sobre os vales da uva Goethe, porque o próprio Instituto CIRA fala, os pesquisadores, né? Eles falam que a gente tem um diamantezinho bruto que a gente tem que começar a lapidar agora, porque são 55 hectares de uma uva que estava tida como extinta no mundo, né? Ela está só aqui e gera um vinho de excelente qualidade, certo, com espumantes de excelente qualidade também. E daí, voltando lá aos 4 pontos principais. O primeiro é esse que eu estou falando, uma uva única.
né? Sendo que a gente tem duas espécies de Ghetti, vamos dizer assim. A Ghetti clássica, que foi a Ghetti que veio com os imigrantes italianos para cá, e a Ghetti Primus, que foi uma mutação natural que ocorreu no território. E essa Ghetti Primus é registrada no catálogo mundial da OIV como nascimento Uruçanga Santa Catarina Brasil. Né? E a Ghetti faz parte do catálogo mundial do Slow Food, que é o movimento de gastronomia mundial. Isso até eu botei aqui para perguntar para ti sobre isso, esse evento mundial. É muito difícil fazer parte do catálogo mundial do Slow Food. Só tem 2 uvas no Brasil que fazem, né? A Peverella no Rio Grande do Sul e a Ghetti aqui. Você tem que... o Slow Food preza que você tem uma cadeia toda que seja boa, justa e limpa, né? Então, a gente tem que comprovar isso para poder fazer parte de um movimento que está em mais de 150 países, priorizando alta gastronomia. Primeiro, uva super diferenciada. Segundo, a gente está num território que está entre o litoral, 35 quilômetros do Oceano Atlântico, e um costão de serra de 1.500 metros de altitude. Esse Oceano Atlântico passa uma corrente das Falklands, que é uma corrente de água fria e salina por causa do mar, Sim. que joga um vento frio e salino que acaba refletindo nos vinhos. Então a gente tem um toque mineral muito intenso no Ghetti. Né? O Ghetti a gente bate o nariz e vem fruta e depois na boca ele vem mineral. Né? Essa dualidade encanta. Depois a gente vai ter esse costão de serra que eu falei para vocês, o ar quente, ele esquenta muito durante o dia, resfria lá em cima e desce. Essa conversão térmica faz com que aumente os sais minerais dentro da fruta também, então aumentando a mineralidade. E a gente tem 8 tipos de solo diferentes no território, né? Isso é tudo comprovado, pesquisa. E esses 8 tipos de solo ricos em enxofre. Enxofre faz ter um desenvolvimento foliar bom, fotossíntese boa, nutrientes para o fruto. Então a gente tem uma maturação fenólica muito boa, sem precisar ter tanto teor alcoólico. Então o Ghetti, a gente vai pegar os Ghettis aí na faixa entre 9, 10, a grande maioria 10, 10,5% até 12% de álcool, 11,5% de álcool, só que com a maturação perfeita. Isso faz com que ele tenha uma boa acidez e gere vinhos brancos que precisam ter acidez e espumantes de altíssima qualidade. Certo. Eu citei principalmente Uruçanga como porta-voz e cidade que representam os vales da uva Ghetti, mas são mais municípios abrangidos por essa denominação, né, Matheus? Sim. Eu não vou citar todos aqui, mas vamos dizer que Uruçanga e Pedras Grandes são os 2 centros e é onde está a maioria da produção de uva. Certo. E depois municípios nos arredores também pega, só que não pegam eles inteiros, né? Porque quando a gente fala de uma denominação de origem, é um terroir específico formado ali. Então, vamos dizer que pega uma ponta de Cocal do Sul, uma ponta de 13 de Maio, não vai pegar tão centralizado quanto é Pedras Grandes e Uruçanga, né? Tem relação com rios, com relevo? Exato, é um microclima formado pela bacia do rio Uruçanga e pela bacia do rio Azambuja, que vai se transformar no rio Tubarão futuramente, né? Depois mais para frente. Isso. Solos diferenciados e essa influência oceânica e clima diferenciado que eu falei para vocês, que está compreendido entre o litoral e a serra. Todo um conjunto que faz o vinho Ghetti ser maravilhoso. Quando a gente fala em terroir, né, a gente está falando em solo, clima, videira, né, e mão do homem. Então, além de tudo isso que a gente está falando, tem mais de 100 anos de história vinificando uma uva, então a gente aprendeu com os erros lá no passado. Claro que a gente nunca para de pesquisar, né, mas muita coisa foi aprendida ao longo dos anos. Né? E quem está nos ouvindo em casa, com certeza já vai despertar para curiosidade. Qual é a melhor harmonização do vinho Ghetti? Sabe que eu há tanto tempo bebendo, né? Bebendo / estudando vinho Ghetti, também nunca me apeguei muito a essa questão. Qual é a harmonização perfeita do vinho Ghetti? Bons amigos. Então harmonizei a resposta. Então eu sempre harmonizei certo, né, Matheus? Com certeza. Mas falando em gastronomia, mas claro, bons amigos sempre é a melhor harmonização com vinho. Falando em gastronomia mesmo, o Ghetti, ele é um vinho muito eclético. Então a gente consegue harmonizar ele desde frutos do mar, que é perfeito. A gente tem em Santa Catarina, a gente tem a ostra, que é um produto catarinense muito forte que harmoniza perfeito com Ghetti. Até
Passando pela carne suína, já fizemos receitas com carne de ovelha também, daí como o guete é mais leve, você tem que temperar na carne, com guete a carne de ovelha para aí sim harmonizar. Queijos de média cura, bons risotos, risoto de pera com gorgonzola, risoto de aspargo com morango. Inclusive convidei a Rubia Ramos pra gente fazer agora, combinar um fim de semana, de fazer um risoto de pera com gorgonzola. Eu levo vinho. Fica perfeito. Esse espumante vai ficar perfeito, viu? Tá? E as linhas mais frutadas do guete, porque o guete tem abacaxi, tem... A gente vai ter abacaxi, maracujá, pêssego, damasco, toques cítricos de casca de lima, casca de limão siciliano, né? Ervas aromáticas. A gente tem alguns vinhos que são umas explosões aromáticas que quando a gente leva para feiras, daí vem o pessoal do Nordeste e começa a sentir umbu, cajá, graviola, frutas que não são típicas nossas, né? Mas realmente assim, ele abre um leque gigante. Agora, se o vinho é produzido numa terra que é um solo mais argiloso ou num outro que é mais arião, também acaba diferenciando. Por isso que eu digo que o guete é muito eclético. Se as pessoas podem ir lá na vinícola e provar os guetes, vão ver que a gente tem desde os mais minerais até os mais frutados. Então, Ô Matheus, a Rubia comentou ali que estuda guete, gosta mais de vinho, mas para quem não tem muito conhecimento, por onde começar, o que deve se levar em consideração? O que tu indicaria? Depois eu gostaria que tu falasse um pouco desse vinho aqui, né? Que a gente vai experimentando. Uma boa ideia é começar... depende muito onde essa pessoa está no seu paladar, no mundo dos vinhos. Vamos dizer, tem gente que gosta de vinho suave, tem gente que gosta de vinho seco. Mas uma boa dica é começar pelos meios secos. Dali, porque assim, os meios secos guete não são aqueles super adocicados. Os meios secos guetes, eles vão ter frutado e vai ter um mineral que dá a compensada. Né? Se você está com um paladar já mais gastronômico, você pode ir para os guetes mais minerais. Né? Mas se eu estou num momento agradável, eu estou num happy hour aqui no final da tarde na beira da piscina e tal. Eu vou para o meio seco ou vou para um vinho em lata, né? Então, como um bom espumante, mais leve e tal, né? Para quem, por exemplo, como a Sharon, não entrou ainda no mundo do vinho, mas quer. Não tem assunto, mas tem interesse. Exatamente. O vinho guete é um bom vinho de entrada para quem quer começar a conhecer esse mundo? Sim, com certeza. Tá? Porque ele é leve, é refrescante. As pessoas se impressionam com a qualidade do guete, então você vai estar tomando guetes superiores. A gente, você perguntou qual guete começa. Quer tomar um guete muito típico? A gente tem o selo da indicação de procedência. Ali você pode ter certeza que um vinho selado, como esse espumante aqui, ele vai estar sendo feito todo dentro do padrão que é exigido pelo Conselho Regulador de Guete. Então, você quer conhecer um guete verdadeiro? Toma um guete com selo. E, Matheus, esse selo ou a escolha de vez em quando eu ouço assim, o melhor guete de Uruçanga, esse do ano, enfim. Existe um comitê, um conselho que avalia esses vinhos, que dá um ranking, elege o melhor, dá um ranking? Não é eleger o melhor, a gente não tem uma disputa. Certo. O que acontece? Para você ter um selo de indicação de procedência, você tem que comprovar que ele é típico. Então, não começa só no provar, começa desde lá do vinhedo, que a gente vai ter um fiscal que vai lá contar os cachos para ver quantos quilos de uva vai dar naquele talhão, para ver se é permitido você fazer. Vai para um processo, depois vem tudo planilha controlando dentro da vinícola. O vinho está pré-aprovado para ser um vinho de IP. Esse vinho vai para o laboratório para fazer os testes. Se está dentro do que o padrão do Ministério da Agricultura exige, do padrão do Conselho Regulador exige, ele vai para uma banca degustadora. A banca degustadora é formada por 7 membros, sendo que, não lembro exatamente, mas 2 são clientes, são todos conhecedores de guete. 2 especialistas enólogos, 2 representantes de vinícola e 1 representante da Epagre, se eu não me engano. Eles vão constatar e dizer se é um guete típico ou se não é um guete típico.
Se for um gate típico, a vinícola tem direito a adquirir X selos, que é aquela litragem de vinho que está sendo fiscalizada desde lá do começo do vinhedo. Né? Então, quando a gente fala de indicação de procedência, está falando de tipicidade, mas geralmente vem um aumento de qualidade relacionado. Né? Matheus, primeiro vinho em lata, fala um pouquinho pra gente dessa novidade. Vamos entrar nos feitos da Casa Denômo. Me permitam um parêntese, porque o Matheus está aqui justamente por isso. Eu falei lá no começo da nossa entrevista que ele é um representante da nova geração de produtores de vinho Goethe, porque a Casa Denômo está sempre se reinventando, sempre antecipando tendências, e temos aqui o primeiro Cabernet de Santa Catarina, primeiro espumante Goethe do mundo, e vinho em lata, que é uma tendência crescente nos últimos 2 anos, que a Casa Denômo é a primeira da região a trazer. O primeiro de Santa Catarina, na realidade. É verdade, porque a gente pouco acha também no espumante Goethe do mundo. E o primeiro Cabernet de Santa Catarina. Então, assim, o Cabernet foi feito pelo meu avô, o espumante foi feito pelo meu pai e o vinho em lata foi feito por mim. A gente tem 3 gerações aqui representadas na mesa, né? E notem que a nossa vinícola sempre procura inovação. Então a gente sempre está pesquisando. No momento eu estou conduzindo mais de 10 pesquisas lá dentro da vinícola. Pesquisa com levedura, com uva diferente, com lata diferente, com rolha diferente e assim por diante, né? Então, falando do vinho em lata, era uma coisa que a gente já queria há muito tempo. Porque a gente pensa assim: eu vou fazer uma caminhada. O que é o mais bonito da caminhada? Geralmente você chega num ápice de um lugar para contemplar uma paisagem. Exato. Eu vou ter que levar saca-rolha, garrafa de vinho que é pesada, 2 taças e tal. Não, eu quero algo descontraído. Vou levar uma lata de vinho, eu abro a lata, posso tomar na lata mesmo ou num copinho que seja. Se tiver que gelar, tem um rio, um córregozinho gelado, eu já coloco ali a lata, já gela. Né? Beira da praia, beira de piscina, é a dose certa para 2 pessoas, dá exatamente 2 dosezinhas ali. Então, cheguei em casa, só quero tomar um vinhozinho. O difícil é tomar só uma, mas você abre ali, divide, toma tranquilamente e é um vinho descontraído. E quando a gente pega as tendências de consumo, né, os Estados Unidos cresce o mercado de lata 70% ao ano. A Europa, em determinados países, está crescendo em 100% ao ano. No passado, tentaram colocar no Brasil, mas não era o momento certo. E agora está no momento certo. Então, a gente pega a geração de millennials que está vindo aí, que quer facilidade, não abrir uma garrafa, que quer um vinho leve, que quer um vinho refrescante. E o Botilha Bub é exatamente isso. É o nosso Botilha, que já é um vinho muito consagrado, com gás. Né? Então, é um frisante do Botilha. É uma versão frisante do tradicional Botilha. Isso eu não sabia, para mim é novidade. O Matheus falou que é um momento, né? Foi um momento propício. Aqui alguns dados, né? O vinho foi a bebida preferida dos brasileiros na pandemia, né? Só que no Brasil teve 18% de crescimento em 2020. Por que tu acha que o vinho foi a bebida preferida dos brasileiros, Matheus? Tu é meio suspeito pra falar, né? Alguns motivos, né? Mas eu acho que os principais. Primeiro, isso é uma pesquisa que foi feita científica por psicólogos, que vinho é uma bebida que acalenta o coração do ser humano. Então, como a gente não pode abraçar, como a gente não está tendo contato direto, o vinho é algo que aproxima as pessoas, né? Depois, o aumento de consumo também, porque muita gente ia para um restaurante comer. No restaurante, às vezes, o preço do vinho estava um pouco alto, a pessoa se inibia porque tinha que dirigir depois, alguma coisa assim. Ela descobriu que em casa ela consegue tomar 2 garrafas de vinho e não precisa dirigir depois. Então, acabou aumentando o consumo também, né? São alguns dos principais motivos que eu vejo, assim. E tem mais um que é importante, que as vendas pela internet explodiram. Então, o e-commerce, né? Antes, talvez as pessoas não conseguissem encontrar vinhos de vinícola de pequeno porte tão facilmente no Brasil todo, né? Hoje a gente tem loja virtual que vende para o Amazonas, que vende para o Nordeste, né? Então a pessoa faz o pedido, manda pelo correio, já está chegando lá. Essa facilidade também facilita bastante.
Sharon Freitas, Rúbia Ramos. vais virar uma bebedora de vinho? Vou sim, sempre na sua companhia, né? Que daí eu aproveito e fico por dentro da história, né? Das curiosidades. Eu sempre estudando vinho, então vou aproveitar esse embalo, né, Matheus? E vou lá na casa dele nono junto com a Rúbia para conhecer também. Vamos, vais adorar a recepção lá, que é maravilhosa. Matheus monta lá uma tábua de frios que é espetacular. Ele faz toda a harmonização, a gente só tem que ir lá se entregar a esse prazer. É maravilhoso. Então tá feito o meu convite para você. Primeiro, antes de encerrar, primeiro de tudo, um beijo pro seu Renato, pai do Matheus, seu Renato Damião, querido, que sempre recebe a gente com muito carinho. Agradecer muito aqui a presença e a participação da Vinícola Casa del Nono, Matheus Damião, querido amigo, parceiro de tantos anos escrevendo sobre gastronomia. E ele fala com tanto carinho, né? Fala, né? Com tanto carinho. Então, muito obrigada, Matheus, por ter vindo participar do nosso primeiro podcast do Depois de uma Taça. Eu espero que esse momento um dia se repita com mais novidades. Exatamente. Lá da Casa del Nono, estamos aguardando aí pelas suas novidades, suas pesquisas. Com certeza, vão vir novidades esse ano aí, a gente já tá com 4 lançamentos para fazer, né? Mas eu aviso. Novamente gostaria de agradecê-las, parabenizá-las pelo programa. Obrigada. Né? E desejar muito sucesso. As portas da Casa del Nono estão abertas para vocês. Todo mundo que queira visitar também, a gente pede que agende lá, mas com certeza vocês vão sempre ter um lugarzinho reservado no nosso coração lá pra gente degustar um bom vinho. Então agora, para finalizar o primeiro episódio do podcast Depois de uma Taça, a gente brinda. Salute! Salute!